Bom dia, Crismandos de Santana. Hoje nós vamos gravar mais um vídeo para vocês assistirem em casa. Nós vamos falar hoje do reino de Deus e de nossos preconceitos. O reino de Deus foi explicado no Evangelho. Nos 4 evangelhos, nós encontramos a informação da revelação que Cristo trouxe ao mundo na sua vinda. Nessa revelação, temos a explicação de como chega até nós o reino de Deus. A base desse reino está no ensinamento do Evangelho, nos discursos, nas parábolas. Quando nós nos adentramos nessa proposta, entramos de fato no reino de Deus. Mais tarde, na vida eterna, continuaremos vivenciando o reino de Deus. Mas já neste mundo, somos chamados a viver nesse reino. Na mensagem de Cristo, trouxe essa boa nova, que é apenas uma proposta. A proposta de Deus. A proposta trazida do Pai através de seu Filho, Jesus Cristo. Junto com esse ensinamento amplo que consta no Novo Testamento, tem uma mensagem embutida, importante, que é sobre os preconceitos. Nós, seres humanos, vivemos a situação de adquirir preconceitos ao longo da vida. Alguns aprendemos a eliminar, crescemos nossa sabedoria pessoal e tratamos de eliminar preconceitos daninhos, preconceitos que sempre atrapalham mais que ajudam. Cristo trouxe uma mensagem destinada a derrubar preconceitos. Na época de Cristo existiam muitos preconceitos. O povo judeu, como vemos no Evangelho, vivia carregado de preconceitos. Preconceitos de todo tipo, sociais, religiosos, políticos. E, entrando mais em detalhe, preconceitos contra a mulher, contra as crianças, contra os pecadores, contra os doentes. Preconceitos que estavam dentro das pessoas. As pessoas se comportavam atendendo a esses preconceitos. Cristo trouxe uma mensagem que elimina preconceitos, principalmente os preconceitos espirituais. Hoje padecemos dessa situação. Principalmente os preconceitos espirituais nos impedem avançar. E estão relacionados com o pecado. Nós pensamos, como na época dos judeus, que ser pecador era a primeira trava, o primeiro obstáculo para nos voltar a Deus. Já os doentes eram considerados castigados pelos seus pecados. No Evangelho vemos que surdos, mudos, paralíticos, leprosos viviam a penalidade das suas doenças por causa de seus pecados.
Hoje nós sabemos que isso não é verdade. Nossas doenças, as calamidades que acontecem com a gente, não são motivadas por nossos preconceitos. Não existe esse castigo de Deus. Mas conservamos algo muito grave, que é o preconceito contra nós mesmos. Pensamos que o fato de nos termos afastado de Deus por algum outro motivo representa um impedimento como situação de pecado para voltar a Cristo. Pensamos que não atender os preceitos da igreja é um exemplo. Podemos pensar nas missas de domingo, nossa ausência da igreja, a falta da frequência eucarística e coisas da mesma linha de pensamento, nos colocam em uma situação de afastamento de Deus, inclusive de pecado. E que esse pecado nos impede a proximidade com Deus. Pensamos que nos colocamos do outro lado de uma linha e que é difícil voltar. Nós lembramos que no Evangelho os judeus acusavam ao Messias, ao Mestre, de andar sempre com os pecadores, os publicanos, cobradores de impostos, né? Os que estavam afastados, até aqueles que não eram do grupo, né? Do povo judeu, né? Os pagãos eram condenados, samaritanos, por exemplo, né? Eram rejeitados pelos judeus. Cristo veio explicar, pelo contrário, de que ele veio na procura dos pecadores. Que eram os pecadores que precisavam de cura. O médico procura os doentes. Cristo explicava que ele veio na busca dos pecadores. Nós, de forma consciente e inconsciente, pensamos que o pecado é uma barreira, uma linha que uma vez ultrapassada é difícil voltar. De uma forma ou de outra, sentimos dificuldades para voltar. Isso está relacionado com a nossa fé e os preconceitos que rodeiam o mistério da fé. A fé é um dom de Deus. Não é fruto da nossa razão. Não é fruto da nossa vontade. Podemos desejar a fé, mas ela é um dom de Deus. E essa fé pode ser comparada com uma bolinha. A bolinha, vamos imaginar uma bolinha de ping-pong. A fé pura é como uma bolinha, lisa, visível, perfeita, que recebemos de Deus como um impulso, um convite, uma ideia que aparece em nossa mente. O Espírito Santo nos ilumina
e nos traz a marca de um momento de fé. E essa fé necessita ser atendida. Esse convite, essa proposta que nos chega com o entendimento, uma proposta, precisa ser atendida. Acontece que essa bolinha, na medida que passa o tempo, conservamos ela, porém ela vai se revestindo de nossas próprias ideias. Essa bolinha vai crescendo em diâmetro, em volume, e chega a parecer como uma bola de tênis. Olhamos para ela e pensamos, essa é nossa fé. É um patrimônio espiritual, né? Os princípios da nossa fé. Aqueles elementos que nós consideramos que fazem parte de nosso sentimento religioso. Na realidade, estamos olhando para uma bola que não é a original. Ela foi sendo revestida com nossas próprias ideias, que vão aumentando de volume. E vamos perdendo a configuração original da fé que recebemos. Ela foi revestida de porém, entretanto, temos que considerar que vamos engrossando essa bola que era perfeita, genuína, original, com nossos pensamentos, com nossos preconceitos. Chegamos até a pensar, em certo momento, que o pecado tem difícil solução. Que Cristo veio para os que estão alinhados. Que Cristo se afasta dos pecadores. Que você foi esquecido por Deus. Que você fez por merecer. Que é difícil achar o caminho de volta. Esses pensamentos são superpostos naquela fé original. Por outro lado, pensamos na recomendação de Cristo, quando fala que para entrar no reino dos céus será necessário sermos como crianças. Ele no Evangelho explica que só as crianças entrarão no reino dos céus. Que temos que ser como crianças. A criança é o ser humano aberto, que aceita, que acolhe, aprende com os adultos, aceita qualquer proposta, se entusiasma com as coisas boas. Ela está pronta para iniciar qualquer impulso pelo que ela aprende, por lo que ela vê. Daí também a responsabilidade, como Cristo fala no Evangelho, de quem escandalizar crianças. Ele fala que melhor seria ele se pendurar de uma roda de moinho, de uma pedra de moinho e se jogar no mar, antes de escandalizar uma criança. Escandalizar uma criança é a mesma coisa que dar um mau exemplo, ensinar algo errado. Isso produz escândalo silencioso em uma criança.
Mas a ideia da criança é a inocência, como ela recebe as coisas de Deus, aberta, disposta e com entusiasmo. Essa seria a diretriz para nós tratarmos de essas bolinhas originais que são representadas por nossa fé, que devemos conservar sem acrescentar nossos próprios pensamentos, sem acrescentar nossas próprias razões, sem acrescentar outras considerações frutos da experiência humana. Porque a bolinha de nossa fé irá perdendo seu brilho, irá perdendo a sua força original. Daí a necessidade de tomar consciência de que a fé vem de Deus, é um dom de Deus. E como tal deverá ser preservado. Isso nos levará a afastar preconceitos, principalmente o preconceito espiritual, que nos leva a pensar que nosso afastamento, por el fato de ter me afastado de Deus, já implica num castigo. E que esse castigo é o próprio distanciamento. Como quem cometeu uma infração que vai ter que ser paga com o distanciamento de Deus. Na realidade, Cristo chega a nós como um mendigo que bate a nossa porta. Pede para que a porta seja aberta e que seja possível compartilhar com a gente o que ele traz. Seu próprio encontro. A fé é a ferramenta de avanço na vida espiritual. Mas temos que preservá-la. A fé nos leva a acreditar em coisas que não são exatamente visíveis. São propostas que deverão ser validadas com a nossa resposta. A fé ela não cumpre sua finalidade no próprio instante que ela chega. Ela atende à necessidade da vida espiritual quando eu me uno à proposta contida na fé que Deus me dá. Cristo veio a nos lembrar que veio à nossa procura de forma insistente, como falava antes, como um mendigo que insiste em bater a nossa porta. Também outra ideia importante com relação aos preconceitos, diríamos aos preconceitos da vida espiritual, é que Deus está aí para decidir se atende nossas propostas. Uma ideia totalmente errada. Quem faz propostas é Deus.
O homem não tem o que propor. Deus é quem propõe. E o homem é quem dispõe. O contrário ao ditado popular. O homem propõe e Deus dispõe. Nosso querido Monsenhor Valdemar, que passou muitos anos na Igreja de Santana, nos lembrava dessa sabedoria, contrária ao pensamento popular, ao ditado popular. O homem propõe, Deus dispõe. Ele sempre nos lembrava, é o contrário. As propostas são de Deus. E nós vamos decidir se atendemos ou não. Deus propõe o ensinamento evangélico. E nós nos alinhamos se queremos. Deus sempre quer. O homem propõe e Deus dispõe. Errado. Deus propõe e o homem faz o que quer. Essa ideia está relacionada com um princípio da vida espiritual que é que Deus age na pessoa com a pessoa. Deus age no homem com o homem. Ele está a nosso lado, nos faz suas propostas. A cada passo que eu dou, já Cristo deu o céu a meu lado. Se eu parar, ele para. Ele não força ninguém. Se eu sentar, ele fica em pé. Se eu levantar, ele já está a nosso lado. Se eu andar em sua direção, ele nos acompanha. E se faz sentir, eu sei quando ele anda a meu lado. A rigor no Evangelho, ele nos ensina um ensinamento que é: segue-me. Se você anda do lado de uma pessoa com o propósito de segui-la, assim que você parar, você perdeu o contato. Segue-me. Eu costumo pôr o exemplo de ser como nossa forma de agir com Deus é como sentar num piano, banqueta longa de piano para ser tocado a 4 mãos. Eu do lado esquerdo e Cristo do lado direito. A proposta é tocar o piano uma única música. Se eu parar, Cristo para. Porque ele não toca sozinho. Ele quer tocar o piano comigo. Fazer uma obra a dois. Sermos protagonistas com ele de uma melodia pessoal, de uma música que não pode perder notas. Deus age na gente, com a gente. Isso pode dar ideia de que Cristo deveria me levar consigo. Mas Cristo não força ninguém.
Às vezes ele nos carrega. Se alguma impossibilidade acontecer, ele fará um milagre. Mas é um milagre feito em função da minha fé, em função da minha disposição. Na vida espiritual, temos que nos livrar de preconceitos. Somos pecadores, mas temos uma porta a ser aberta continuamente, porque Cristo bate nela sem parar. É como um mendigo que bate na porta nos lembrando que ele quer entrar, que ele quer compartilhar o que ele tem, a sua graça. Muita dificuldade teremos para vencer preconceitos. São verdades mal aprendidas. Estão na cultura. Hoje não é a vida religiosa que é proposta como modelo. Falo dos meios de comunicação, da nossa cultura atual. Nos propõem um caminho da autossatisfação. Propostas destinadas a nós mesmos, a nosso ego, a nossa satisfação pessoal. A proposta de Cristo é o contrário. Generosidade. Sair de você mesmo. Ir à procura de um bem superior. Para isso nos deixou a riqueza de nosso espírito, a própria presença de Deus dentro de nós. No instante de sermos concebidos, recebemos o Espírito, já no seio de nossa mãe. E junto com o Espírito, a vivência do Pai, do Filho e do Espírito Santo dentro de nós. Na mesma situação vieram as virtudes, foram colocadas dentro de nós, como pequenas sementes que têm que ser cultivadas, têm que ser tuteladas em seu crescimento, que elas cresçam como se fossem pequenos pontos de luz dentro de nossa vida espiritual. Todas as virtudes. As primeiras, claro, a fé, a esperança, a caridade, mas também a diligência, né? A prudência, a templança, todas as virtudes cardeais e morais, começando pelas teologais, a fé, a esperança e a caridade. Então, o reino de Deus está destinado a los que têm boa vontade. Típica figura da criança. A criança olha para o adulto com a expectativa de aprender, a expectativa de receber coisas boas, a expectativa de receber coisas que causam entusiasmo, porque ela identificará todas essas coisas boas em seu interior, em seu espírito.
sermos como crianças. Preservar essa fé que eu explicava como sendo uma bolinha de ping-pong, sem colocar raciocínios meus, sem colocar ponderações minhas, sem colocar em cima dessa fé minha experiência pessoal, quando ela não é a que Deus me recomendaria. Colocaremos nossa experiência pessoal quando ela for boa. Isso ajudará a aumentar a nossa fé. Então teremos que fugir do desânimo, daquela experiência negativa de pensar que Cristo veio para os que estão alinhados, que Cristo se ficou do outro lado da linha e eu estou sofrendo meu próprio afastamento. Isso é falso. Isso é um sentimento de desânimo, um sentimento negativo. Fiquemos atentos à porta, porque quando bate é que Cristo está querendo chegar mais próximo. É a providência divina sobre nossas vidas, o convite permanente. As propostas de Cristo estão no Evangelho. A proposta do reino de Deus necessita ser conhecida. Por isso tenho recomendado a vocês que a leitura do Evangelho, junto com a oração e a Eucaristia, são os 3 pilares da vida espiritual. Conhecer o reino de Deus é possível através da leitura do Evangelho. É algo escrito ou ouvido que me chega para ser entendido e atendido. Não é suficiente ser entendido. Necessita ser atendido. Necessita de uma ação que só eu posso pôr. Deus não pode pôr essa ação. Ele vai dar sentido a essa ação. Vai dar sentido a meu primeiro, meu segundo, meu terceiro passo. Nós temos presente, então, essa sequência de aprendizado. Ler o Evangelho, ser iluminado pela graça do Espírito Santo, para entender o que estou lendo e para me mover, usar a minha vontade, usar da faculdade que eu tenho de unir-me ao que enxergo na minha mente. A vontade não pode ficar paralisada. A proposta não pode ficar apenas em ser entendida. Necessita ser atendida. Naquela parábola que explicava para vocês em outra gravação, lembrava que o homem que está numa estação de trem, numa estação de metrô, pensa que a vida é isso, passar a vida na estação. Igual que o morador de rua pensa, a rua é minha casa. Eu sou um morador de rua.
O homem pensa que a vida é uma estação e esquece que uma estação foi feita para receber trens. E é o trem quem representa Deus. E eu necessito entrar no trem. A vida, que é a estação, é feita para receber trens. E Deus está feito para me receber. O trem abre a porta e eu não posso ficar atrás da linha amarela. Eu tenho que me adentrar na composição que está parada na minha frente. Essa é a proposta. Um convite que precisa da minha resposta. É como ler o Evangelho, entender algo que me é proposto, mas não me unir. Eu entendo, mas não faço uso da minha vontade. É o trem que abre a sua porta e eu não entro. A fé sem obras é uma fé morta, como fala São Paulo, né? Em suas cartas. A fé é feita para ser atendida. É a forma que Deus tem de se comunicar, nos iluminar, nos fazer propostas, esperando que nos unamos a esse propósito. É, pensando na parábola do semeador, é sermos terra boa, na qual a semente germina. Nos afastar de representarmos a beirada do caminho, onde a semente vai cair e vai ser comida por um passarinho. Ou do pedregulho, onde a semente vai morrer afogada, porque não tem base, não tem terra. Todos esses pensamentos têm um ponto em comum: propostas de Deus. Não esqueçam, é Deus que propõe. E é o homem que dispõe. É o homem que decide se unir ou não. Pensem no reino de Deus. Leiam o Evangelho. Convidem seus pais a assistir esse vídeo. Seu irmão, sua irmã. Sigam o programa da Crisma. Não esqueçam, as nossas famílias nas mãos do Pai. Até a próxima.